Quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em João capítulo 14. João 14. Pessoal lá de trás, está conseguindo me ouvir bem? Da última fileira? Tranquilo aí, Trajano? Amém. João 14, nós vamos ler a partir do versículo 7. Lemos assim a palavra do Senhor. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu venho te pedir nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça entender o teu ensino. Pai, que cada discípulo teu aqui nessa noite possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e todo aquele que ainda não é um discípulo teu, que seja tocado pelo Senhor e tenha o seu nome escrito no livro da vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu tenha o sentimento certo no meu coração e que esteja em condição de uso, meu Pai. Que o Senhor fale através de mim nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto muito conhecido de vários dos irmãos, e ele normalmente é usado para ensinar que Jesus é Deus. Nós vivemos num mundo que algumas pessoas questionam isso, algumas pessoas que dizem acreditar na Bíblia, inclusive, chegam ao ponto de dizer que Jesus não é Deus. Isso sempre aconteceu ao longo da história da igreja, continua até nos dias de hoje. Existe uma seita muito forte aqui em Nova Almeida que traz esse ensinamento, que Jesus, na verdade, ele não é Deus. Quando nós lemos esse texto, automaticamente, quem já está acostumado com esse texto, ou quem já convive há algum tempo, caminha no Evangelho, naturalmente o que a gente pensa é: esse texto nos ensina que Jesus é o próprio Deus. Mas não é só isso. Relendo esse texto essa semana, Deus me despertou para um detalhe muito óbvio que tem aqui, que ao mesmo tempo que Jesus é Deus, Deus é Jesus. Parece bobagem, né? Como assim? Que diferença teria isso? Tem uma diferença muito grande. A Bíblia diz que a gente não pode ver a Deus, que Deus é invisível. Só que Jesus é Deus, e Deus é Jesus. Colossenses capítulo 1, nós lemos ali que Jesus é a imagem do Deus invisível. Para pensar nisso. Jesus estava lá no princípio da criação com Deus, participou de todos os grandes momentos da história, porque Ele é o próprio Deus. A gente não pode ver a Deus, mas a Bíblia diz que todo aquele que olhar para Jesus e crer em Jesus vai ser salvo por Ele. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o que a Bíblia ensina. Eu não sei quantos irmãos conhecem a expressão interface, mas Jesus é a interface de Deus. Quem está acostumado aí a mexer com o computador, talvez entenda um pouquinho melhor isso que eu vou dizer. Os computadores, você chega na frente de um sistema, começa a mexer ali naquele computador, e o computador está fazendo uma porção de cálculos, realizando uma série de processos, e você não consegue entender muitas vezes aquilo que está sendo feito. Os programadores ao longo do tempo foram desenvolvendo formas de você se comunicar com aquele computador, que a gente chama de interface. Você consegue entender o que o computador está fazendo, se comunicar com ele através de uma interface, às vezes uma imagem, algumas coisas que indicam o que está acontecendo.
Jesus, sendo a imagem de Deus, para a gente, ele funciona como a interface de Deus. Não no sentido de você utilizar a Deus, nem nada disso, mas no sentido de você se comunicar com Deus. Talvez você se pergunte por que o Clériston está ensinando isso nessa noite. Que impacto isso pode ter para a gente? Muita coisa, meus irmãos. Porque a maior parte das pessoas tem uma noção meio distorcida de quem é Deus. A gente cresce num mundo em que o nome de Deus ele é usado de maneira política, de maneira autoritária, de maneira para uma pessoa impor as suas opiniões sobre as outras. E o fato é que muita gente aprende o conceito na infância e vai crescendo sem nunca entender de fato quem é Deus. Eu não sei quantos aqui cresceram com aquela ideia de que Deus é um ser tirano. Olha aqui, menino, não faz isso não que Deus está vendo, hein? Ele vai te castigar. Deus é quase que um vilão. Ele deixa de ser um pai amoroso para ser uma coisa meio assustadora mesmo. Eu me lembro quando eu era criança, devia ter coisa de uns 4 anos, cantavam com a gente na sala de crianças uma musiquinha que era mais ou menos assim: cuidado, mãozinha, onde pega, cuidado, mãozinha, onde pega, o Salvador do céu está olhando para você. Ai, que medo, hein? Cuidado, mãozinha, onde pega. E continuava, não parava na mão não. Cuidado, olhinho, onde olha. Meu Deus, dá até medo um negócio desse. Jesus aparece: tô olhando para você, rapaz. Jesus é Deus. Jesus é a interface de Deus. Quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus. Olha como é que Jesus tratava as crianças, meu irmão. Jesus pegava a criancinha no colo, ficava indignado quando alguém tentava impedir uma criança de chegar até ele. Olha, deixem as crianças virem a mim, o reino dos céus é delas. Jesus carinhoso, Jesus tratando bem as crianças, Jesus amando as crianças, dizendo que o reino dos céus é dela e que se alguém quiser entrar no reino dos céus tem que ser igual a elas. Jesus é Deus, Deus é Jesus. Jesus tem a cara de Deus, mas Deus tem a cara de Jesus. Está entendendo o que eu quero dizer? Quer entender a opinião de Deus a respeito de algum assunto? Olha para Jesus, Ele é a imagem de Deus. Eu vejo pessoas maltratando as outras com arrogância por causa da própria religião. A minha religião é melhor do que a sua. Eu vejo pessoas oprimindo outras pessoas, como por exemplo a mulher. A mulher foi oprimida ao longo dos séculos dentro do cristianismo. Qual a opinião de Jesus a respeito dessas coisas? Qual é a opinião de Deus Pai a respeito dessas coisas? Olha para aquilo que Jesus faz. Olha para a imagem de Deus. Você vai entender. Se lembra lá da história da mulher samaritana? Muitos aqui conhecem essa história. Jesus chega na beira de um poço, conhece uma mulher ali, pede água para ela, e aquela mulher fica espantada. Como? O Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana. Olha só, os samaritanos eram considerados uma religião inferior, era um povo que tinha se corrompido dentro da religião judaica, misturado com outras coisas. Os judeus não falavam com os samaritanos por arrogância religiosa. E Jesus chega e fala. E está ali uma mulher sozinha, e ele fala com aquela mulher, e fala grandes coisas com ela, dá uma aula de adoração para aquela mulher. Os discípulos de Jesus chegam e ficam espantados, ninguém tem coragem de dizer. A Bíblia fala, mas o sentimento deles era de estranhamento de ver aquilo. Qual é a opinião de Deus a respeito da arrogância religiosa, a respeito da opressão do homem contra a mulher ou contra qualquer pessoa que seja? Olha para Jesus. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Eu quero mostrar para vocês nessa noite a história de 2 pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Em cima dessa história eu quero que vocês fiquem pensando o tempo todo que na verdade é Deus ali agindo. Não pensa que é simplesmente um grande mestre do início da nossa era,
um carpinteiro que tinha ideias muito legais. Eu quero que você pense, Deus estava ali. Uma dessas histórias teve um final triste, a outra teve um final feliz. Da mesma maneira, nós temos várias pessoas aqui tendo contato talvez com esse Jesus da Bíblia pela primeira vez. E eu quero que você pense nisso, que final vai ter a sua história, como a primeira que eu vou mostrar para vocês ou como a segunda. Abra sua Bíblia aí em Marcos capítulo 10. Você vai ver a opinião de Deus a respeito de algumas coisas que o mundo debate hoje. Marcos 10, nós vamos ler a partir do versículo 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso já tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Esse texto, no primeiro momento, pode parecer para as pessoas que Jesus está falando que a salvação tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com as suas obras, mas não tem a ver com as suas obras. Jesus identifica naquele homem que ele tinha um problema, que o Deus dele era as riquezas, que o Deus dele, ele fala isso, faz referência a uma divindade ali da época, Mamon, um tipo de demônio que se relacionava com as riquezas. Aquele homem prefere as riquezas do que seguir Jesus. Jesus fala: vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Seguir Jesus, iniciar um relacionamento com Jesus, traz a salvação. Esse texto diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou. E parece que vai dar tudo certo a partir de agora, não é? Vende tudo que você tem e vem me seguir. Mas aquele homem não quer seguir Jesus e vai embora triste. Eu vejo coisas desse tipo acontecerem praticamente todos os cultos onde a gente prega a palavra de Deus e a gente desafia: olha, muda de vida, vem seguir Jesus com a gente. E pessoas vão para casa tristes porque sabem que para seguir Jesus precisam abandonar os seus pecados. Eu sei que para seguir Jesus eu não posso continuar no adultério, eu não posso continuar na imoralidade, eu não posso continuar no vício, e vão para casa triste porque escolhem outras coisas e não Jesus. O que a gente entende nesse texto? A opinião do próprio Deus a respeito da liberdade humana. Jesus olha para aquele rapaz e o ama, mas ele não obriga aquele rapaz a fazer o que ele precisa. Da mesma forma que ele faz com você. Olha para a atitude de Jesus e entenda o que Deus pensa a respeito da liberdade sua. Deus não criou seres robóticos que obedecem a Ele sem pensar. Por que o mundo está do jeito que está? Por que tem tanta maldade no mundo? As pessoas olham para uma criancinha na África passando fome, desnutrida, numa situação lastimável, e fazem aquela clássica pergunta: como pode um Deus que é amor, um Deus que pode todas as coisas, permitir uma coisa dessa acontecer? Deus deu liberdade para a humanidade e nós colhemos aquilo que nós plantamos. Deus não obriga o ser humano a mudar o caminho dele. Você é livre para decidir se você quer Deus ou se você quer o pecado, se você quer destruir o planeta ou se você quer cuidar do jardim do Éden que Ele te deu. A humanidade é livre para escolher. Você já viu aquele pessoal que fala assim, aqueles feiticeiros, né? Bota lá um cartaz: traga a pessoa amada em tantos dias.
Que miséria, hein? Você ficar do lado de uma pessoa que você sabe que ela está com você porque você obrigou ela a ficar. Porque tem um demônio ali obrigando ela a ficar com você. Que tipo de ser humano faz um negócio desse? Você gostaria de estar casado com alguém que só está com você por causa de uma macumba? Porque ela foi forçada a ficar ali? Você quer ficar do lado de alguém que está ali porque te ama, porque te quer? Da mesma maneira com Deus, Deus não vai obrigar você a parar de beber para ficar com Ele. Deus não vai obrigar você a abandonar qualquer tipo de pecado para estar com Ele. Ele te dá liberdade de escolha. Olha para Jesus e entenda o que Deus faz com você, o que Ele faz com a humanidade inteira. Ele olha para aquele homem, Ele ama aquele homem e Ele deixa aquele homem ir embora, porque aquele homem escolheu o caminho dele, escolheu amar a riqueza. Eu vejo muitas outras coisas aí. Por exemplo, Jesus vira para aquele homem e fala assim: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Eu não vejo simplesmente Deus cuidando, ou Jesus cuidando daquele homem. Eu vejo a opinião de Deus sobre a concentração de riqueza. Eu vejo a opinião do Pai do céu a respeito da diferença social. Como alguns poucos na verdade, têm tanto e uma grande maioria na miséria. Olha a opinião de Deus a respeito disso. Talvez você comece a questionar: não, era só a situação desse rapaz, Deus não quer que as outras pessoas que têm muito repartam. Gente, vai estudar um pouquinho a trajetória de Jesus, o ensino dele sobre o partir do pão, a obra do Espírito Santo na história da igreja. O tempo todo ele está ensinando isso. Olha para a vida de Jesus e entenda a opinião de Deus a respeito da concentração de riquezas, do que Ele queria para a humanidade. Igualdade para a gente em muitos sentidos, homem, mulher, rico, pobre. É só olhar um pouquinho o contexto do Antigo Testamento, as leis que existiam a respeito disso. A gente poderia contar aqui vários e vários episódios da vida de Jesus, e você poderia olhar: é isso que Deus pensa a respeito desse assunto, porque Jesus é a interface de Deus. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Vamos ler mais uma história para você entender um pouquinho a opinião de Jesus a respeito de algumas coisas. Abre lá em João 8. João 8, nós vamos ler de 1 a 11. É mais um encontro de uma pessoa com Jesus. Nós vamos falar aqui de 3 encontros, 2 na Bíblia e um aqui que é você. O final você decide. João 8, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Ou, na tradução da maioria de vocês, vá e não peques mais. Amém? Essa é uma história que eu acho muito interessante, porque
eles flagram uma mulher no ato de adultério. O texto usa essa expressão, ato de adultério. Ela estava adulterando na hora que foi pega, ou seja, ela estava traindo o seu marido com outro homem. E eles pegam aquela mulher e levam para Jesus. Vocês repararam que ninguém levou o homem? Não é estranho isso? A mulher não estava adulterando sozinha. A lei era para os adúlteros. Era uma lei civil da época da formação do Estado hebreu, que falava a respeito do adultério, uma forma de purificar, de santificar o povo. Quem cometesse aquele tipo de ato deveria ser apedrejado, mas os homens começam a usar isso como força repressora. Eles pegam somente a mulher, largam o homem para cá e trazem a mulher, ou seja, eles estavam nem preocupados se a mulher estava certa ou se estava errada, eles queriam fazer uma armadilha contra Jesus. O texto também é claro com relação a isso. E Jesus começa a escrever com o dedo no chão. E esses homens ficam insistindo, e Jesus fala ali: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Algumas pessoas especulam que será que Jesus estava escrevendo no chão. Você já parou para se perguntar isso? Tem gente que especula que Jesus estava escrevendo o pecado daqueles homens. Isso não tem na Bíblia, né? Mas se Jesus fez isso, deve ter sido muito engraçado. Todo mundo ali querendo ver sangue, de repente olha para o chão ali, opa, o meu pecado, e o meu, cada um começa a reconhecer. A gente não sabe se foi isso que aconteceu, mas o fato é, esses homens foram saindo, um por um. Você sabe o que esse texto ensina para a gente? A opinião de Deus a respeito do seu pecado e do pecado do seu irmão. Todo pecado é igual diante de Deus. O pecado daqueles homens era igual ao pecado daquela mulher. Você não tem pecado, não? Se você não tem, atira a primeira pedra. Todos eles estavam em pecado, todo mundo é pecador. Essa é a opinião de Deus a respeito dos pecados dos homens. Você pode olhar para o pecado da outra pessoa no mundo e se achar santo. Ah, aquele cara ali, ele é gay, que não sei o que, eu não faço essas coisas e tal, e se acha o machão, mas na verdade tem uma vida promíscua, muitas vezes muito mais cheia de pecado do que o outro. Diante de Deus não tem diferença de pecado, não. Lembrei de outra musiquinha da minha infância, né? Não tem como não lembrar. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não existe pecadinho, pecadão. Diante de Deus é tudo pecado, tudo a mesma porqueira, tudo traz a morte. Pode ser uma mentirinha inocente que o pessoal fala, não, isso aqui foi uma mentirinha comercial, eu estou mentindo para vender esse produto, mas é para sustentar a minha família. Diante de Deus é igualzinho ao adultério, é pecado do mesmo jeito. Olha para a vida de Jesus, olha para a atitude de Jesus e entenda a opinião de Deus a respeito do seu pecado. Tudo é pecado. Pensa no crime mais hediondo do mundo. Aquilo ali é igualzinho ao seu pecado. Eu preguei há alguns domingos atrás aí sobre o que é nosso na oração do Pai Nosso. Quem perdeu tem o videozinho lá no YouTube, pode assistir. A igreja é ensinada a orar: perdoa os nossos pecados. Você tem que lembrar que o outro tem pecado, mas você tem também. A gente é ensinado a orar para que Deus perdoe os pecados da galera, geral, não é só do meu, não, é do nosso. Isso é nosso na oração do Pai Nosso. Então a gente olha para essa situação de Jesus com essa mulher e a gente entende a opinião dele a respeito do seu pecado, da sua vida. Mas não é só isso. Vamos ver aqui mais uma coisa que a gente pode entender de Jesus. Vá e abandone a sua vida de pecado. Outra coisa profunda. Jesus olha para aquela mulher e fala: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e abandone a sua vida de pecado. E sabe o que isso significa? A opinião de Deus a respeito daquela mulher, a opinião de Deus a respeito de você. Ele acredita que você pode mudar, meu irmão. Ele acredita que você pode ser diferente disso que disseram que você é. Tentaram tocar na identidade daquela mulher. Ela não é uma mulher que caiu em adultério, ela é uma adúltera.
E assim fazem com muitas pessoas. Não é uma pessoa que cai em mentira, é um mentiroso. Essas coisas vão apegando na cabeça, no coração das pessoas, e daqui a pouquinho elas acreditam nessas coisas a respeito delas mesmas. Jesus vira para você e fala: vá e muda de vida, vá e não peques mais. O próprio Deus, Ele está dizendo que Ele acredita que você pode mudar, que a sua vida pode ser diferente do que tem sido. Consegue aplicar isso na sua própria vida? Você que de repente não acredita que pode ser diferente. Eu vou ser o homossexual para sempre, eu vou ser o alcoólatra para sempre, eu vou ser o mentiroso para sempre. Jesus vira e fala: vai e não peques mais. A opinião de Deus é: você, ser humano, você pode mudar. Eu teria dificuldade talvez ali de falar para a mulher: vai e não peques mais, conhecendo o ser humano como eu conheço, porque eu sei que a pessoa vai voltar e vai ficar pecando. Mas Jesus fala isso para ela: eu também não te condeno. Jesus viu arrependimento nos olhos daquela mulher. Acredito que no momento de medo, ela realmente deve ter repensado muito aquilo que ela tinha feito. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha amiga, meu amigo, que está aqui nessa noite. Jesus começou o ministério dele, foi até o fim pregando o arrependimento para as pessoas, pregando o abandono dos pecados. Lembra lá do início da nossa pregação? Jesus é a interface de Deus, o próprio Criador, aquele que fez todas as coisas. Ele espera que você mude de vida, Ele espera que você se arrependa. Eu falei de duas histórias. A primeira, um homem foi confrontado pelo pecado dele, e ele escolheu o pecado, ele escolheu o amor às riquezas, ao invés de escolher Jesus. A segunda teve um final feliz. Aquela mulher não só sobreviveu, mas recebeu essa palavra do Senhor: vai e não peques mais. E eu pergunto agora para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador. Quem recebe a Jesus, recebe a Deus. Você quer ter um relacionamento com o próprio Criador, com o Deus poderoso, capaz de fazer todas essas coisas que a gente tem ouvido aí nos testemunhos, que a gente tem vivido como igreja. Você precisa começar hoje um relacionamento com Jesus, porque quem tem Jesus tem Deus. Quem tem Jesus tem seu nome escrito no livro da vida. Quem tem Jesus tem a sua vida transformada. Quantas pessoas aqui eu conheço que tiveram as suas vidas transformadas, que eu conheci antes quando estavam no mundo e hoje estão aqui na presença de Deus, transformadas, porque um dia resolveram receber Jesus e não pecar mais. Não quer dizer que você vai conseguir nunca mais pecar, mas você tomou uma decisão de abandonar o seu pecado. Diante de Deus isso é suficiente, isso é transformação. Que final você vai dar para a sua história? Não importa o que já aconteceu com você. Tem pessoas que crescem dentro do meio religioso sem nunca conseguir olhar para Deus como olha para Jesus. Tem um sentimento deformado com relação ao Pai, e por isso nunca experimentaram essa transformação. Não importa se você foi criado na igreja, se você já é batizado há não sei quanto tempo, se você não tem certeza da sua salvação, você entende que não recebeu Jesus ainda, como eu disse na semana passada. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se está em Cristo, se você percebe que você não é uma nova criação, que as coisas velhas não passaram na sua vida, significa que você ainda não teve o final feliz que precisa ter. Ainda não teve um encontro com Jesus. Entenda o que Jesus quer para você, entenda o que o próprio Pai quer para você. Ele quer a sua vida transformada, Ele quer você no céu com Ele, mas você é livre para decidir. Você não vai ser obrigado a tomar essa decisão. Isso é uma coisa somente entre você e Ele. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesse momento.
da igreja a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. E pedir para Deus que dê clareza e firmeza na decisão que alguns aqui vão tomar. Nós temos aqui várias pessoas que aceitaram Jesus há bem pouco tempo, outros há mais tempo. E você que ainda não aceitou Jesus, o que está faltando para você começar uma vida nova? O que está faltando para você começar a se relacionar com Deus através de Jesus, que é o único caminho? Pai, eu peço nesse momento por cada pessoa que ainda não está com o seu nome escrito no livro da vida, que o Senhor sabe quais são as pessoas, que o Senhor dê a clareza suficiente na mente deles, que eles possam entender, olhando para Jesus, o quanto o Senhor os ama, que Jesus foi capaz de se entregar para ser torturado, morto, humilhado, por causa do pecado delas. Faz elas entenderem o teu amor através da vida de Jesus. Em nome de Jesus, dá essa firmeza de decisão, dá essa clareza de entendimento, Pai, para que essa noite seja uma noite de salvação, para que pessoas se decidam a entregar a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu quero dar oportunidade para você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vir aqui à frente não vai fazer você ser salvo, é só uma maneira de você sinalizar diante da igreja. Nós vamos orar pela sua vida, e nós vamos orar junto com você para que você entregue a sua vida para Ele. Você percebe que Jesus ainda não é o dono da sua vida, ainda não transformou você? Se entrega para Jesus nesse momento, sai do seu lugar e vem para cá. Peço à igreja que continue em oração. Aleluia, Jesus.